A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Pecado sob a Perspectiva do Deus que é Santo, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando a lição Separados para Deus. E na lição de hoje, a lição de número 2, com o tema O Pecado sob a Perspectiva do Deus que é Santo. Então, nesta lição, ao qual nós estamos estudando neste trimestre o tema Santificação, na lição de hoje nós vamos abordar um aspecto da vida do rei Davi, ou seja, nós vamos estudar o pecado sob essa perspectiva humana, que é o primeiro ponto que o autor da lição nos traz aqui, mostrando o pecado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos fala que uma época em que os reis saíam para a guerra, ou seja, era uma época que o rei não era para estar no palácio, uma época que o rei não era para estar acomodado, descansando, mas era para estar no campo de batalha. E foi justamente nesta época que o rei Davi é ludibriado e cai pelo pecado que cometeu. Por quê? Porque ele vê uma mulher do terraço do seu palácio banhando-se e vê que ela era bela e manda procurar saber quem é ela. E é levado ao conhecimento dele que aquela mulher é uma mulher casada, ou seja, foi orientado ao rei. Era como se estivesse dizendo, ela é uma mulher casada, não cabe a ti tomá-la. Observe como a palavra de Deus já nos mostra o que de fato aconteceu. O rei não era para estar em casa, estava. Viu a mulher que não lhe pertencia e não lhe caberia nem casar com ela, porque já era uma mulher que tinha compromisso. Isso foi levado ao seu conhecimento. E além do mais, meu irmão, ele tinha suas outras mulheres. Mas o pecado, quando ele jaz a porta e quando ele encontra a brecha, ele adentra, meu irmão, para causar dano, para causar mal. E foi isso que causou o rei Davi. Ele comete esse ato de adultério, cometeu um ato que desagradou a Deus, ou seja, ele caiu. Ele não apenas só foi tentado, mas caiu. Porque nós já estudamos sobre isso em lições aqui passadas, que nós explicamos que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E foi o que aconteceu com Davi. Ele cedeu à tentação. E o autor da lição vai trazer aqui mostrando o cuidado com aquilo que parece inofensivo. São essas pequenas alterações éticas e morais. Muitas delas podem passar despercebidas por um cristão que não esteja atento às mudanças sociais do seu tempo. Nós devemos entender que essas mudanças estão avançando, está querendo adentrar dentro da igreja, querendo relativizar o que é certo, o que é errado, querendo tirar a noção de pecado da mente das pessoas. Quando a Bíblia nos fala que é pecado e as pessoas estão querendo dizer que não é uma condição, é relativo, quando na verdade não é. São os pequenos detalhes que devem ser identificados para que você não venha ser engoldado. É os pequenos detalhes. Davi tinha que estar na guerra, mas não estava. Ficou no terraço. Quando olhou, desejou. Foi a mesma coisa que aconteceu com Eva. Viu que o fruto era agradável aos olhos. Cuidado com as pequenas alterações morais e éticas que acontecem nas nossas vidas, para que não venhamos a cair em pecado. E diante daquela situação que Davi encontra-se, porque a mulher ficou grávida, e isso foi levado ao conhecimento dele, no lugar dele confessar seu erro, no lugar dele tentar corrigir aquilo que fez de errado, ele tenta encobrir. E a palavra de Deus nos fala que a
aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. E Davi tem planos. E o plano é trazer Urias. E manda Urias vir, embebeda Urias e manda Urias ir para sua casa. Porque o intuito de Davi era que Urias dormisse com sua mulher para passar despercebido, para o filho que foi gerado não ser dele, no sentido do reconhecimento, mas ser do Urias. Mas Urias dorme na porta do palácio, porque ele diz que os meus companheiros, o meu general está lá para frente de batalha, eu vou para minha casa, para o regaço da minha esposa, dormir na minha caminha, não vou ficar aqui. E Davi sabe disso. E questiona Urias porque ele não foi, e ele explica para o rei porque não foi. E novamente embebeda Urias e tenta mandar Urias para sua casa, mas Urias não vai. E Davi vê que a situação está ficando embaraçosa. E a solução que ele encontra para tentar encobrir seu pecado é matar Urias. Observe, meu irmão, como um abismo traz outro abismo, conforme a palavra de Deus nos fala. Davi tinha que resolver a situação no instante que fez besteira, mas no lugar disso, ele cai em outro abismo, que é planejar a morte de Urias, um soldado fiel, um soldado que era reconhecido perante seus pares, mas ele faz com que Urias venha a ser morto. E de fato ele foi, porque Urias, quando leva a carta para o seu general, ele está levando ali a sua própria sentença de morte. Sua própria sentença de morte. Então, meus amados irmãos, o autor vai prosseguir falando já no segundo tópico que o pecado sob a perspectiva de Deus. A gente viu aqui o pecado na perspectiva humana, analisando o pecado que Davi cometeu. Como muitas vezes os homens tentam encobrir o seu erro, fazendo outro erro, ou seja, quer encobrir o seu pecado com outro pecado. E as coisas não são assim. E dentro da perspectiva de Deus, aí a coisa fica mais estreita. Por quê? Porque o pecado é algo desagradável para Deus. Quando Urias é morto, Davi toma Betseba para sua esposa, porque agora não existia impedimento. O impedimento, que era o seu marido, estava morto, amando de Davi. Betseba vai morar com Davi, grávida, e para Davi estava tudo resolvido, porque ninguém estava incomodando ele, estava tudo certo. Resolvi meu problema, pequei novamente para tentar encobrir o meu primeiro pecado, ninguém questionou, ninguém viu, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, mas tem um Deus que tudo vê, meu irmão. Tem um Deus que nada passa desapercebido de seus olhos. Tem um Deus que ele vê tudo o que está escondido e oculto. E Deus viu. E a palavra de Deus nos fala que essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Não estava tudo bem, conforme o autor da lição coloca. Deus estava vendo o pecado da mesma forma que Davi e não estava sendo complacente com as atitudes de Davi. Davi sabia que pecou, que errou,
Deus sabia que Davi pecou e errou. Para Davi estava tudo bem, mas para Deus não estava. Não estava, porque o pecado ele gera consequências. O pecado ele gera atitudes que vão acontecer devido às nossas escolhas em pecar, porque foi escolha do próprio Davi, como é escolha nossa quando pecamos. Ninguém peca se não for por própria e livre e espontânea vontade sua. E como tudo não estava bem, Deus, que ama o homem, mas condena o pecado, enviou alguém para tratar com Davi. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina, que quando o erro está na nossa vida, a palavra de Deus vem para consertar-nos. E o conserto, meu irmão, depende da nossa resposta a esta correção que vem do Senhor. E Deus manda Natã para falar com o rei Davi. Manda vir, porque a mulher já tinha dado a luz ao filho, ou seja, o filho deles tinha nascido. E é justamente depois do nascimento deste filho com Betseba que Deus envia Natã para Davi e conta a Davi ali uma parábola, dizendo que tinha um homem que tinha muitas ovelhas e tinha um homem que só tinha uma. E esse homem que só tinha uma, ele cuidava daquela ovelha como se fosse sua filha, dormia no seu regaço, comia praticamente na sua mesa, mas veio um viajante visitar o homem que tinha muitas ovelhas. E aquele homem deixou de tomar das suas para tomar a única ovelha, o único cordeirinho deste homem para dar de guisado a este. E Davi se revolta. É aquilo que Jesus falou. Antes de tirar o agueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Davi se revolta e fala que esse homem é merecedor da morte porque ele fez isso. Não entendi. Observe como a consciência moral de Davi em relação aos outros era até sensata, porque era o que era preconizado na lei. Mas ele estava agindo como hipócrita, como os fariseus faziam. Por isso Jesus falava: vocês falam, vocês ouvem o que eles estão falando, ouvem, façam o que ele fala. Mas as suas atitudes, as suas obras, o seu exemplo não siga. Mas o que eles falam está até certo. Era o que Davi estava fazendo aqui. Davi estava com a consciência moral plena. Estava entendendo o que aconteceu. Mas para julgar as causas dos outros. Para apontar. Para tentar ajudar e tirar alheiro do olho dos outros, mas o seu olho estava com a trave, porque ele não enxergava a si mesmo. E a Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele não fez esse autoexame. E Natã mostra para ele que aquele homem que fez tudo aquilo foi você, Davi. Aí ele entende. Aí a ficha cai. Aí passa aquele filme na mente. Faça aquele filme. Porque Deus estava trazendo julgamento, sim, sobre a vida de Davi. É o julgamento do pecado, sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. A justificativa de Davi, o julgamento que ele faz é de morte. Mas o que Deus fez para ele não foi de morte, mas de vida. Porque ele próprio deu a sentença do seu pecado, que era a morte. Mas Deus usou de misericórdia. É o pecado na perspectiva divina. É através da misericórdia de Deus, o homem que se arrepende, meu irmão, o homem que se volta para Deus, Deus vai usar de benevolência, Deus vai usar de misericórdia, Deus vai usar sim. Porque Davi confessou o seu pecado. E o Salmo 51 retrata muito bem isto.
É a confissão que Davi faz. Ele pecou, errou, achou que estava tudo bem. Mas Deus mandou alguém para o confrontar. E dependendo de sua resposta àquela confrontação, dali que viria o julgamento de Deus. E como houve confissão de pecados, arrependimento sincero, a misericórdia de Deus, ela alcança, meu irmão, ao homem. Deus não rejeita um coração contrito nem quebrantado. Deus não rejeita o homem que se arrepende de seus pecados e os deixa. Deus, meu irmão, usa de misericórdia para o quão mais vil pecador. Davi adulterou, Davi assassinou, Davi encobriu e achou que estava tudo bem, mas o Senhor veio para agir. Se arrependeu, confessou o pecado, confessou, Deus perdoou, usou de misericórdia, usou. Mas as consequências, elas permanecem. As consequências, ela permanece. A primeira consequência foi que o filho iria morrer. A segunda consequência é que a espada jamais se apartaria da sua família. A terceira consequência, do mesmo modo que ele fez escondido, por debaixo dos panos, alguém iria fazer um terraço da sua casa, com as mulheres dele à luz do dia, ou seja, para que todo Israel visse a depravação. As consequências vieram porque Deus é implacável em seu julgamento, meu irmão. A misericórdia alcança o homem para que ele obtenha a salvação, mas o pecado que ele praticou vai gerar consequência. Nós estamos falando aqui desses pecados que Davi fez. É a mesma coisa, um homem que matou, que roubou e foi preso. Foi. Se converteu a Cristo. Deus perdoou. É um servo de Deus, mas a consequência é que ele deve pagar pela penalidade que praticou. Diante de Deus, perdoado. A misericórdia de Deus o alcançou. Mas na perspectiva humana, ele tem que pagar perante a lei. Tem que pagar. É salvo? É, porque se converteu. Deus perdoou, usou de misericórdia. Mas a consequência do seu ato gerou coisa que ele não queria agora para si, porque ele agora acordou, ou seja, tem a mente sã de entendimento da verdade. Foi o que aconteceu com Davi. Enquanto estava escondido, para ele dar tudo bem. Mas quando foi confrontado, porque o que acontece na nossa vida hoje, o que é que nos confronta hoje? Hoje tem profeta para nos confrontar. Hoje quem é que nos confronta? Hoje quem nos confronta é a palavra de Deus. O Espírito Santo que habita em cada um de nós, ele nos alerta. Quando estamos prestes a ceder muitas vezes à tentação, ele nos alerta do quão perigoso é estarmos cedendo a essas pequenas alterações sociais e éticas que estão acontecendo na nossa sociedade. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós falamos um pouco sobre o exemplo de Davi e como ele lidou com o pecado. E como Deus estava vendo o erro cometido por ele. E o seu desfecho são uma boa ilustração de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo. E o julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aqueles que, como Davi, se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança.
Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando mais uma podcast de seu canal EBD Face Motivadora. E na podcast de hoje nós comentamos a lição de número 2, o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.